Boa noite, meus amigos do canal, os estudantes de psicologia, pessoas que têm interesse de entender um pouco mais sobre psicologia, um pouco mais sobre as doenças, a normalidade e as coisas que atuam dentro da área, dentro do campo. Eu coloquei um texto sobre pedofilia, já vinha falado sobre o texto da Simone de Beauvoir, depois eu fiz um outro texto sobre perversão e perversidade, demonstrando o Freud a questão da libido, né? O deslocamento de libido, que tem a ver com perversão e perversidade. Eu vou procurar hoje, eu estou fazendo esse vídeo porque teve muito pedido, eu só pude fazer agora, estou trabalhando muito, então eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, que o pessoal teve algumas dúvidas e me perguntaram aí, por conta de um caso que está acontecendo na internet, de um profissional aí que estava falando algumas coisas que parecem não ter muita comprovação científica, são algumas inverdades, mas a gente vai chegar lá. Então eu queria estar falando para vocês que eu estou fazendo esse vídeo porque foi muito pedido, então eu vou fazer para explicar como é que é, eu vou dar todas as referências bibliográficas, vai estar abaixo do vídeo, vocês podem pegar toda a referência bibliográfica que eu fiz a pesquisa, tá? No Freud, no Landini, no Ferenczi, no Abrams Pontaus, vai ter vários autores citados, várias fontes confirmando a mesma coisa, fontes o quê? Científicas. Queria deixar claro assim, o que difere a ciência de uma divagação mental de uma pessoa e o que difere a ciência, né? Como se comprovam as coisas, né? E como a pessoa faz uma catarse, ou ela acha que o que ela pensa mas ela não tem nenhum dado científico, nenhuma prova do que aquilo é uma realidade. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa disse que curou uma pessoa, mas ela não tem nenhuma comprovação sobre isso. Eu pego e falo assim, eu curei o cara ali. Você sabe que é uma verdade, você sabe que é mentira, mas como vocês pediram uma prova real disso. Por quê? Se a pessoa fosse um profissional coerente, ela faz um teste antes e faz um depois. O pessoal da Associação Brasileira de Rorschach, que está de parabéns, sempre faz isso. Eles vão fazendo os Rorschachs com seus pacientes, seus clientes, que é um teste poderosíssimo, é um teste muito bem feito, um teste muito bem estruturado, 4 anos de especialização para fazer, não é qualquer bravateira, não é qualquer pessoa aí que diz que faz, que consegue manipular o teste e estudar. Eu tive a felicidade de estudar ele 2 anos, tenho muitos profissionais amigos formados em Rorschach, né? Então é um teste, um HTP. Então quando a gente é profissional e a gente aplica um teste antes e um teste depois, a gente consegue comprovar uma cura. Não fica essa conversa de pescador, sabe? Eu fui lá, disse que pesquei um peixe enorme de 14 quilos, passei na peixaria e comprei o peixe, sabe? Essas conversas para boi dormir. Então, esse tipo de conversa não cabe dentro da ciência psicológica. A gente trabalha com fatos, a gente trabalha com dados. O pessoal aí, tem um abraço para o meu amigo Jackson aí, que trabalha na teoria cognitivo-comportamental, entre outras pessoas, sabe do que eu estou falando, que tem toda uma condição, né, para se tratar uma pessoa, principalmente o caso de pedofilia, que é um transtorno, que vocês podem ver que nos Estados Unidos, os pedófilos ficam sob controle, sob vigilância ou tomam medicações para ver esse controle da pedofilia, porque esse transtorno, ele não passa assim, ele diminui, ele é controlado por remédios, a polícia ela toma conta dos pedófilos em cima, porque sabe que eles podem ter essas recaídas, que às vezes fica sob controle e a pessoa vive num sofrimento. Então, quando a pessoa afirma numa live, numa conversa de pescador, que curou, a gente escuta, mas a gente, quanto profissional sério, não acredita, a não ser que tenha o quê, meus queridos? Provas, dados, ciência. Então, um teste psicológico ele foi feito para isso, para avaliar e abalizar. Eu lembro quando eu trabalhei, que antigamente no judiciário, para dar a saidinha, tinha uma junta do psiquiatra, do psicólogo e da assistente social. A gente fazia uma análise, aplicava teste para ver se o sujeito tinha condição
de sair na saidinha de Natal, na saidinha Dia das Mães, essas saidinhas. Para quê? Para ver se ele tinha periculosidade. E então os testes nos ajudavam a demonstrar aquilo, certo? Então vocês veem a importância dos testes dentro da psicologia e é pela Constituição Federal garantido só os psicólogos utilizarem os testes, tá? Então antes que as pessoas saiam querendo pegar um monte de teste por aí e sair aplicando sem nenhum tipo de especialização. Eu sou perito em testes, eu sou perito no PMK, sou perito no HTP, sou perito em mandala de palavra, né? Sou perito em desiderativo e alguns outros testes, né? Por quê? Porque é todo um estudo que se faz e tem que se aprender, né? Um abraço a Marcinha aí também, que é uma profissional excelente de testes e tantos outros, né, que eu conheci nessa jornada aí, trabalhando na psicologia, né? Então, a gente sabe que tem profissionais muito éticos, muito sérios, trabalhando corretamente, né? Então, a gente entende o princípio de quando uma pessoa vem a público e ela coloca isso sem provas, sem dados nenhum, né? Até qualquer psicólogo recém-formado sabe que você pega uma criança e você aplica os testes, analisa os desenhos dela, vai mostrando a evolução e a comprovação, né? Depois, se vocês quiserem, até vou colocar algumas imagens aqui de crianças que foram abusadas e pedofiladas, de testes de HTP, como elas demonstram aquilo. Saem uma série de instrumentos fálicos, uma série de desenhos que denotam aquele trauma que ocorreu na criança, aquela invasão e como aquilo é impactante na mente daquela criança, que é imatura perante ao abusador. Então agora que está entrando, né, vamos entrando na parte do Freud, porque assim, o Freud, ele vai citar isso muito claramente, assim. O que o Freud vai citar? Ele vai citar que o abusador, o pedófilo, para quem lá lê o texto e tudo direitinho, ele vai colocar assim: o abusador, ele tem dois traços. Ele é um psicopata. Por que o psicopata? Porque ele tem raciocínio, mas ele não tem empatia. E ele tem um traço psicótico. São núcleos psicóticos segundo o Bill. O que é esse núcleo psicótico segundo o Bill? O Freud vai estar explicando lá que ele, o pedófilo, vai ser mais... O Ferenczi também faz essa referência. Ferenczi faz essa referência corretíssimo. Que o abusador, ele delira. Vamos lá, vamos deixar claro. Ele delira, é uma fantasia da mente dele, que aquela criança imatura, despreparada, está pronta, desde que ela permita. Então ele vem, deixa, não sei o quê. Aí ela aceitou, ela tá pronta, ela gostou. Entendeu? Ele não vê que ele usou toda uma força, entendeu? Daí vem esse traço psicótico delirante dele, que ele usa para obtenção do poder dele sem empatia. Aí vamos entrar lá, Freud de novo, entre perversão e perversidade. Quando o Freud vai falar lá sobre o ato sexual e libidinal, ele está falando em deslocamento de libido. A perversão em si, ela é um caminho da libido. Então vamos supor, um sadomasoquista heterossexual, ele tem uma perversão. É errado? Não. Segundo Freud, essa perversão é que a libido dele deslocou e ele se compraz em bater, em controlar, e o outro se compraz em ser controlado e dominado, dando uma segurança, uma certa satisfação para ele. Vamos analisar isso, tá? Isso na heterossexualidade ou na sexualidade também, pode ser um homossexual também ter um sadomasoquista, é só um desvio de libido. Estamos falando de perversão. Quando o Freud vai falar em perversidade, ele vai falar que esse ato é destrutivo, esse ato é mal, é destruidor para o outro. O que é mal? Todo mundo sabe o que é mal, não faz bem. Vamos supor, o cara que está lá batendo no outro, o cara pega uma faca e enfia no outro. É um psicopata, né? O que isso quer dizer? Que aí ele sai da perversão, que seria uma normalidade, ele entra numa perversidade, numa agressão física destrutiva para o outro. Quando uma mulher mais velha
abusa uma menina mais nova em pedofilia, que existe também, vamos deixar claro, pedofilia é de homem adulto, de mulher adulto, a gente tem todo tipo de caso, de homens adultos, de mulheres adultas que abusam criança, tá? Heterossexuais, homossexuais, a pedofilia não escolhe, são todos um desvio de libido, então ela pode estar em todos os núcleos sexuais, tá bom? Sem discriminação, é como a ciência diz que como os estudos normativos, quantificativos e qualificativos nos trouxeram a ciência e a luz da razão para analisar essas coisas complicadas, certo? Então vamos lá. Então quando Freud está falando de perversão, ele está falando dessa questão do desvio de libido entre o sado e o maso, ele está falando dessas relações que acontecem entre o sado e o sadismo, o exibicionista, o voyeurista, né? Tem gente que é exibicionista, tem aquele prazer, isso é um desvio, porque o Freud fala que a libido completa, ela chega na pulsão orgásmica. E quem vai falar muito isso também é o Reich com as caixas de Orgone, que ele vai falar o quê? Que a pessoa coloca couraças no corpo, vamos estar falando de psicossomática agora, somando com o Freud, que é o mesmo estudo de libido. Mas veja, um teórico Freud pegou uma linha, o teórico outro pegou outra linha, mas as duas, para quem lê, estuda e entende, vê que elas se unem e se complementam. Por quê? O ser humano tem os seus arquétipos e as suas libidos para todos igual. Então, os estudiosos, eles conseguiram, através da ciência, provando isso. E o gostoso de você ler cada vez estudando mais ele, que nem o Bion, vê que a gente tem todos os núcleos, e todos esses núcleos podem estar mais inchados ou menos inchados. E aí que tá, até onde é saudável e até onde é patológico. Vamos voltar para o Freud lá. Onde é saudável e patológico? Quando a perversão se torna perversidade. Quando se torna perversidade, destruição do outro, falta de empatia, morte, dor, invasão de espaço, aí é perversidade, não é perversão. Porque a perversão, eles estão lá brincando de sadomasoquismo, dando tapa no outro, estão se divertindo lá. Não chega na porção orgásmica, não chega naquele complemento, tanto é que o Freud vai falar que o quê? Que essa perversão fica se repetindo. E essas pessoas tem sempre uma coisa que parece que nunca se completa. Então elas estão sempre buscando aquilo compulsivamente, elas não conseguem se libertar daquilo, porque ele não alcança o que veio. Aí vamos voltar lá para a base do Freud. Quem puder ler René Spitz, também já citei muito René Spitz, Freud, eles vão estudar muito esse princípio do que? Do anal, oral, genital, que no outro texto, até eu fui fazer uma palestra sobre isso agora há pouco tempo, fala exatamente sobre isso. Então, a gente vai entender que essas funções que o Freud vem estudando, Piaget também estudou muito mais pela parte psicomotora e o Freud muito mais pela parte emocional, psíquica, mas as duas se uniam, tanto é que as duas escolas trocaram muita informação, até eles terem um rompimento, mas se ajudaram muito e foi muito bom para todo mundo, que cresceu muito, foram muitas, vamos lá gente, escutem a palavra, pesquisas científicas. René Spitz estudou uma vida inteira, o René Spitz não acha nada, ele estudou e comprovou, para você ver, só um teste do René Spitz teve mais de 5.000 pessoas, para comprovar o que ele estava falando. O que o René Spitz fala? Que na pesquisa dele, que mães que amamentavam estavam próximos do filho, aumentava o nível de cognição dessas crianças. E mães que eram distantes dos filhos, que os filhos não mamavam, tinham menor índice de cognição. Entendeu? E ele deu porcentagens, 80% para um, 90% para o outro, comprovou com um teste que foi aplicado durante 15 anos. Os mesmos testes em todos os lugares durante 15 anos. Então, assim, olha o número de coleta de material, de dados que essa pessoa fez durante o estudo de uma vida. Então, a gente não é uma brincadeira, o teste. Não é uma brincadeira, um achismo, uma pescaria. Sabe, eu curei e provou? Quantos você curou? Que dados científicos você tem disso que você está falando? Senão você faça vergonha. Entendeu? Então, a pessoa, antes de falar uma coisa dessa numa live, aberto, dizer que vai lançar um curso, outra coisa tem acontecido muito, mas muito. Ele vai lá na cognitivo comportamental e estuda.
Aí aprende o método da cognitivo comportamental, ou de uma análise, ou pontuar a contradição. Aí sabe o que eles fazem? Eles mudam o nome daquilo ali, eles mudam o nome e falam, ó, eu descobri isso aqui. Para os leigos, para o incauto, ele até engana. Mas para quem tem estudo, quem tem uma vida lendo na biblioteca, para quem estudou, para quem tem 25 especialização, para quem está na área há 20 anos, a gente olha isso e fica horrorizado. É uma coisa que você fala, vocês estão passando vergonha, né? Enganando as pessoas com história de pescador, história para boi dormir, sem comprovação nenhuma de nada. Pelo amor, vamos se alinhar, se pautar pelo correto, pelo justo, com o pé no chão, com ciência e lei. Existe lei, existe justiça, gente. Aqui o Brasil não é a casa da mãe Joana, a psicologia não é a casa da mãe Joana. Vocês saírem fazendo esse monte de loucura. Vocês querem inventar coisa na cabeça de vocês, se leem um teórico, depois traz para as pessoas e dá outro nome e diz que você inventou aquilo. Pelo amor de Deus, onde que nós vamos parar? Então, voltando, é imoral isso que essas pessoas fazem. É imoral, elas não têm vergonha de acordar e se olhar no espelho, porque falam, meu, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Tá faltando um pouco assim. Outra coisa que tem que se levantar, muito, muito importante. A psicanálise, tem pessoas aí dando um curso de psicanálise, né? Que em um fim de semana, em 2 meses, olha, Melanie Klein levou 15 anos fazendo terapia. Eles faziam 15 anos de terapia contínua, se autoanalisando para depois se dizer psicanalista. E estudando, fazendo toda a parte psiquiátrica, toda a parte clínica, toda a parte de estudo. As pessoas hoje querem se dizer um psicanalista. Eu, graças a Deus, estudei com Nancy, 10 com louvores na PUC, estudei com Zuleika Fernandes, eu estudei com Regina Pinho, especialista em Rorschach. Eu estudei com pessoas assim, da mais profunda, que me cobraram muito quando eu era estudante. E eu agradeço, porque tive professores excelentes, que me mostraram o que é psicologia. Não bagunça, não conversa para dormir. Né? Pode procurar a Regina Pinho, é uma profissional assim, excelente, de uma técnica, de uma seriedade, Zuleika Fernandes, entre outros que eu estou citando lá na Faculdade Católica de São José do Rio Vermelho, lá é muito sério. Graças a Deus, estudei lá e foi muito bom. Então, a gente olha isso hoje aí e fica um pouco horrorizado com esse tipo de coisa. Mas voltando entre perversões e perversidade, que vai ter o voyeurismo, vai ter o dominador e o dominado, vai ter o sádico e o masoquista. Então a gente vai perceber que essas perversões são desvios e elas ficam repetitivas. Você pode ver que essas pessoas ficam é difícil delas largar. Porque elas têm uma coisa que, sabe assim, ela quase chegou no orgasmo, mas não chegou. Ela quase chegou na beirinha, ela sentiu a pontinha daquilo, mas ela continua buscando. É isso. A perversão é isso. Eu não estou dizendo que isso é mal, eu estou dizendo que isso é uma característica humana, isso é um arquétipo humano, tá? A perversidade já não. Quando a gente vê o caso da mulher mais velha que abusa da menina mais nova e destrói a vida daquela pessoa e cria um trauma e a pessoa não se recupera, aí vamos pensar, ela criou uma perversão, ela estava fazendo uma perversão, ela criou uma perversidade, ela criou uma perversidade. Por quê? O traço do pedófilo, ele é um abusador, estuprador, psicopata com núcleos psicóticos, tá? Então vamos lá, vou contar um casinho aqui para vocês, que veio até mim, né? Uma mulher estava num shopping no Rio de Janeiro e uma criança se perdeu. Um dos seguranças do shopping achou essa criança. Por azar dessa criança, ele era um abusador, ele era um pedófilo. Ele levou ela até o banheiro, abusou dela. Olha o traço vocês vão ver o traço do psicopata agora. Ele leva ela até o banheiro, abusa dela. Depois ele procura ela com a mãe e devolve ela para a mãe. Sabe o que ele fez com a mãe quando ele encontrou e viu ela? Olha o nível de falta de empatia desse psicopata. Ele olha para ela e fala assim: você é uma irresponsável de deixar sua filha solta por aí, poderia acontecer alguma coisa com ela, depois de ter feito o ato. Entendeu? Mas para ele satisfez a volúpia dele, ele satisfez aquilo que era o desejo dele. E você acha que ele pensou na criança? Você acha que o que ele falou para a mãe era verdade? Não. Ele não tem compromisso com isso, porque ele não tem. Então as pessoas que olham de fora sempre me perguntam isso. Espero que esse exemplo deixe muito claro para vocês que quando esse tipo de abusador, esse tipo de psicopata
com traços psicóticos, porque ele delira que aquilo ali está pronto e que aquilo ali pode, que aquilo ali ele vai arrumar todas as justificativas do mundo para dizer que aquilo é correto. Mas se você olhar uma criança com 12, 13, 15, qualquer pessoa mais velha de uns 30 anos vai olhar para trás e falar, quando eu era 15 anos eu era infantil e imaturo, não sabia nem o que eu estava fazendo. E não sabia, porque vai muito mais por impulso e aquilo às vezes machuca demais a pessoa, cria traumas e problemas pro resto da vida. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, não é? Com isso e saber que isso é um crime no Brasil. Pedofilia é crime, por mais que estejam tentando romantizar, pegar, passar uma ideia de que não é bem assim, tem até em outras culturas. Não é a nossa cultura. O Jung sempre falou isso muito claro. A sua cultura é a sua cultura, do outro é do outro. Viva a sua cultura. E a gente tem estudos científicos na cultura ocidental, judaico-cristã islâmica e todas as outras que estão aí, muito clara de que isso não é legal. Apesar que tem algumas vertentes aí que acham que sim. Mas a gente, dentro da ciência, veja só, a ciência, os testes, a norma nos mostram que isso não é saudável. Que a criança fica traumatizada. Quem no consultório já atendeu, já aplicou teste em crianças que foram abusadas? Essas crianças ficam fragilizadas. Essas crianças depois de toda uma recuperação, para elas terem confiança. E às vezes aquilo fica incubado dentro daquela criança e quando ela se torna adulto, e isso eu comprovo por prática de atendimento. Essas crianças depois quando elas se tornam adultas, a consciência dela entra em maturação, que aí elas entram em revolta, que aí a fúria vem para fora, a vontade de matar o agressor, aquela autodestruição. Tem ainda casos que a criança abusada, que depois vai se tornar adulto, ela cria uma culpa dentro dela, de que quando vou dar exemplo, um avô, um tio, alguém próximo fez, que a culpa é dela. Olha o nível. Então aquela criança abusada, ela às vezes cria um trauma e ela se culpa, né? Aí por que ela se culpa? Aí é uma coisa mais dentro de consultório, mais atendimento, vai levar muito tempo na elaboração da coisa. Mas eu espero assim, né? Também teve algumas perguntas que vieram para mim, como pediram muita pergunta. Então, uma é assim, pedofilia tem cura? Pedofilia tem controle. Cura não tem, né? A pessoa pode melhorar. Agora, cura? Não. Eu acredito se a pessoa me provar com testes que tem cura. Porque senão é só bravata mesmo, é só conversa para boi dormir, é o pescador. Lembra disso? Quando começar a falar muito assim, não te deu prova nenhuma, é pescador. Não vai te dar prova, tá? Outra coisa, psiquiatras podem atuar como psicólogos? Olha, até onde eu sei, o psiquiatra tem que fazer uma especialização para ele poder atuar também atendendo como psicólogo. Tem que ter uma especialização para isso. Não é todo o psiquiatra, ele é feito para entender a neuropsicologia, os problemas e as medicações que vão ajudar nos surtos, em toda a problemática da psicologia. Só que veja bem, um psiquiatra que não estudou psicologia profunda, tipo Jung, Freud, Melanie Klein, ele não vai entender, porque o atendimento ele tem uma série de regras, de estruturas éticas que fazem a coisa acontecer. Como se você estudar comportamental, Skinner, se você estudar cada linha, tem a sua forma de trabalhar, a sua ética e as suas comprovações científicas. Tanto é que tem algumas linhas que também não tem, tá? Que não são tão efetivas, principalmente as que se misturam com filosofia, porque entram métodos catárticos que dão um pouco mais de trabalho. Mas existe essa linha, eu respeito muitos que trabalham com essa linha, que trabalham corretamente, porque eles conseguem unir o critério psicológico ético no atendimento junto com a questão, sem se transformar numa catarse maluca da cabeça, né? Sabendo usar a instrumentação, ela funciona assim, tá? Então, para o psicólogo poder ter que estudar farmacopsicologia, o psicólogo tem que estudar neuropsicologia, o psicólogo tem que fazer uma série de formações para ele poder adentrar em campos da medicina. E vice-versa. Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta aí, né? Do psiquiatra atuar como psicólogo, só se ele tiver especialização, tá bom? Não vai qualquer psiquiatra que não tem nenhum tipo de especialização, ou se fez psicanalista aí sem fazer autoanálise, porque o bom psicólogo
E o bom psicanalista, ele tem que fazer autoanálise. Eu tive 13 anos de terapia consecutiva de autoanálise, trabalhando 20 anos, né? Tive bastante para poder ser um bom profissional. E sempre aconselho a todos os novos profissionais a estarem buscando, fazerem terapia e fazerem supervisão do seu trabalho, que é muito importante para a qualidade do trabalho, ter uma qualidade de excelência, tá bom? Vamos lá. Quando o pedófilo confessa crimes com material de pornografia infantil, o que o profissional deve fazer? Então, isso entra dentro de uma questão ética. A gente vai até um ponto dentro do que a gente tem que ver até onde é fantasia do paciente ou não, até onde aquilo é saudável, até onde aquilo põe em risco a vida de outras pessoas ou não, tá bom? Quando põe em risco a vida de outras pessoas, a gente tem que atuar, às vezes denunciar, mas com acompanhamento, porque é uma compulsão, a pessoa não tem controle, como é feito nos Estados Unidos. Eles sabem que a pessoa é pedófila e eles monitoram aquela pessoa, para que ela, se ela tem um surto, ela ser detida e não conseguir fazer um mal a outra pessoa, além de medicações para baixar a libido, tá bom? Vamos lá. Aulas de autocontrole substituem terapia? Jamais. Autocontrole, se você fizer uma meditação, uma yoga, vai te ajudar. Mas autocontrole, a aula de autocontrole, ela nunca vai substituir terapia. Porque a terapia, a arte do terapeuta, é você ser o espelho das costas da pessoa e pontuar as coisas que ela não está vendo, para ela ir tomando consciência, ela ir, vamos supor, a pessoa, ela às vezes tem uma compulsão, aí ela vai com você, ela desabafa, ela entende, ela é acolhida, ela sabe daquilo, ela tem onde conversar, só isso já é curativo. Só ouvir já é curativo. E aí existe todas as técnicas, o arsenal de técnicas psicológicas, toda a forma de trabalhar como psicólogo, que não é só uma autocontrole, né? Uma aula de autocontrole não tem nada a ver com psicologia. Psicologia é uma outra coisa muito mais profunda quando é com um profissional coerente, quando é muito bem aplicada e quando é feita de forma correta. Tá bom? Escolha muito bem seus profissionais. Lembre-se se ele faz terapia, se ele faz supervisão do trabalho dele e quanto tempo ele levou para se tornar um psicanalista. Se ele se formou num fim de semana, desconfia. Se ele se formou, porque hoje em dia tem muitos se formando assim, ó. Por isso que eu sou muito a favor dos psicólogos só poderem atuar se eles fizerem uma faculdade de psicologia independente da sua linha. Porque ele é obrigado a estudar tudo, ele é obrigado a entender tudo, aí ele vai escolher o que ele quer e ele vai saber da responsabilidade do critério que ele tem que ter para poder sentar dentro ou trabalhar em grupo, ou dentro do consultório clínico, tá atendendo a vida de uma pessoa de forma correta, profissional e ética, tá bom? Vamos lá. Então, eram mais ou menos isso, essas perguntas, né? E é que nem eu volto a dizer, espero que vocês tenham entendido que a questão do pedófilo é uma questão do psicopata, que ele delira e fantasia, segundo Freud e Ferenczi, que aquela criança está preparada para aquele ato, mas aquela criança ainda é imatura e não tem estrutura. Também lembrando, perversão e perversidade, qual é a diferença? Até onde é saudável e até onde é patológico, tá bom? E isso é muito importante. Então, não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que eu consiga ter esclarecido as dúvidas. Eu acho que ficou bem claro dessa vez. Qualquer coisa podem mandar perguntas. Assim que eu tiver tempo eu vou respondendo, tá bom? E lembre-se, não caiam em conversa para boi dormir, nem histórias de pescador. Procurem os serviços profissionais corretos, coerentes, sérios, e pessoas profissionais adequadas que tenham seriedade do trabalho. Porque dizer que cura é uma coisa. Curar de verdade e provar com testes, tá aí o desafio para quem fala, aí o meu método funciona. Prova concretamente. Prova com pesquisa. Prova com um conteúdo correto que a gente vai respeitar. Tá bom? Um abração para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.